Aí, galera, estamos de volta. Vamos agora falar sobre as tolerâncias dimensionais. Bom, seria muito fácil, né, galera? Já que é assim, vamos restringir a tolerância ao mínimo possível, né? Mas nós temos um probleminha dentro das tolerâncias dimensionais, que é justamente o custo, tá? Então, quanto mais você restringe essa tolerância, que é o quanto que você permite que ela varie, maior é o custo do processo de fabricação daquela peça ou daquele processo, tá? Então a gente tem que ficar muito atento a isso. A gente fala o seguinte: é não pôr pneu de Ferrari em Fusquinha, né? Se a peça tem que estar conforme o máximo que ela permite de tolerância. Aí você vai estar fazendo um serviço eficiente, uma folga justa, né? Agora, vocês têm que pensar o seguinte: nós ainda não vimos a videoaula, mas junto com a tolerância, normalmente a gente amarra a rugosidade daquela superfície. Nós vamos falar sobre isso na aula de rugosidade também. Mas é importante vocês saberem que tolerância e acabamento, que é a rugosidade, quanto mais fechada a tolerância e quanto mais fino o acabamento, maior é o. Conversando aí, se eu marcar num desenho lá, eu quero uma cota de 20, ela vai sair 20 da usinagem, por exemplo, ou da laminação, ou da fundição? Não, galera. A gente chama isso de cota nominal, tá? Que é aquela de medida ali. Mas o desenho, ele tem que ter essa cota. Mas o processo de fabricação, ele varia, conforme nós falamos lá na introdução. Então, ele nunca faz as duas peças exatamente iguais. Então, a gente tem que ter uma faixa de tolerância. E o equipamento de medição que nós usamos também tem um erro de medição. Então, para isso, o que a gente tem que fazer? Ó, eu considero uma cota mínima e uma cota máxima. O que é isso aqui? É a minha tolerância. Então, essa faixinha aqui, ó, é a minha tolerância. E aqui eu ainda tenho que incluir a incerteza de medição do meu equipamento. Então, por exemplo, eu medi aqui 20,0,24. Essa foi a medida obtida aqui. A cota nominal era 20. Esse resultado obtido do processo de fabricação, ele cabe dentro da minha tolerância? Aí cabe ao projetista especificar o quanto que ele permite que possa variar. Tranquilo? Ah, Diogo, por que que eu tenho que cuidar disso? Bom, se a peça trabalha sozinha, não tem tanto problema. Mas se a peça trabalha em acoplamento com outras, vai garantir que ela monte ou não, tá? Então pensa o seguinte: eu tenho uma peça fabricada por uma empresa A, uma peça fabricada pela empresa B. Se eu não controlar isso, eu não tenho certeza que ao uni-las, ela vai funcionar. Elas vão se acoplar da forma devida. Então é isso que eu tenho que ficar preocupado, tá bom? Então é aí que eu vou amarrar. Para ganhar o quê? Intercambiabilidade e um correto funcionamento da peça. Bom, todo esse tema de tolerância, ele é normalizado. O que isso quer dizer? Ele é o mesmo em qualquer lugar do mundo, tá? É o mesmo padrão. A NBR segue uma norma mãe, que é padrão mundial e que a gente segue também. E por que a gente faz isso? Para que você consiga intercambiabilizar as peças. O que quer dizer? É tirar uma e colocar outra, plug and play, né? Para que funcione. Nós temos muitas peças fabricadas na China, na Tailândia, é um polo hoje industrial de fabricação muito grande, da parte de usinados. Então, eles têm que ser fabricados em determinadas empresas, chegam para montar, por exemplo, na Zona Franca de Manaus, e essas peças todas têm que se unir. E o cara que usou, por exemplo, essa moto por 5 anos, ele precisa, por exemplo, trocar um eixo. Ele pode ir na concessionária, comprar esse mesmo eixo, e esse eixo chegar e funcionar direto na moto dele. Tá? Então, para isso que a gente usa esse sistema aí de tolerância. Bom? Bom, eu já acabei falando no anterior, né?
Qual que é a vantagem disso? É a produção seriada, né, galera? E você conseguir garantir o funcionamento e a montagem da forma que você deseja. Porque a montagem nem sempre ela é com folga, ela pode ser com pressão. Vai que eu quero que essa peça fique fixada a outra eternamente, né? Então ela tem que ter uma pressão ali, por exemplo, os pivôs da bandeja de um carro. Ele entra por pressão, você precisa colocar ele com uma prensa. Então você tem uma interferência de um material com o outro. Então nem sempre é com folga, tá? Mas é que você garanta o funcionamento correto do equipamento. Nós falamos, os erros são comuns no processo de fabricação. Nós temos aqui administrá-los. É conduzir ele para a zona de aceitação, que é a minha faixa de tolerância. Dentro da minha faixa de tolerância, eu ainda preciso considerar os meus erros de medição, tá? Então é importante a gente saber o quanto pode variar. Isso daí tem métodos de projeto para você poder fazer, que nós não vamos abordar aqui. O que nós vamos abordar é como funciona a norma e como especificar diretamente aquela medida que você deseja, aquela tolerância que você gostaria. Com isso, você vai garantir o correto funcionamento. E a montagem, caso seja com folga, com interferência, tá? Você vai escolher como você quer que ocorra aquele acoplamento. Bom, nós falamos naquela primeira pecinha que eu mostrei que a gente tem as medidas nominais, né, os valores nominais, que basicamente são os valores de centro da nossa tolerância. Vocês vão ver ali que são os valores de referência também, porque às vezes a gente tem a nossa faixa de tolerância fora da nossa medida nominal. Isso é muito comum também, tá? Então a gente vai ficar atento para poder olhar isso aí. Bom, então, quando a gente especifica graficamente isso, basicamente a gente está falando o quê? Que a gente permite que a peça tenha medida mínima de tal e a medida máxima de tal, e um valor de referência nominal, tá? Que às vezes nem sempre está contido dentro da faixa de tolerância, tá? A gente pode usar outras posições de ajustes, que a gente vai falar mais para frente, que às vezes ela não passa pela nominal. Bom, o que que isso daí quer dizer para a gente em tudo? É só a garantia que a peça vai funcionar da forma devida, que ela vai acoplar conforme foi feito em projeto. Então, trocando em miúdos, tudo que eu falei que agora, a tolerância dimensional é a variação permitida em uma determinada dimensão da peça. Não, mas quase 8 minutos falando para poder falar isso? Sim, galera, é preciso que vocês compreendam que tudo isso faz parte e é preciso a gente se atentar para isso, tá bom? Então, vamos começar a conversar. Aqui eu tenho, no meu caso, a, a minha cota, né? Que é essa daqui, com a minha indicação da variação, tá? O que isso quer dizer? Que a minha medida nominal é 30, tá? E ela pode variar mais 9 micrômetros, menos 4 micrômetros. Então, o que que eu vou aceitar após fabricada essa peça aqui, que essa dimensão tenha no máximo 30,009 até um valor mínimo de 29,996. Então, qualquer medida dentro dessa faixa aqui, a minha peça está aprovada. Ah, Diogo, e quando a cota não vem com a tolerância? Nós temos duas coisas. Ou ela vai estar na legenda do desenho, que é uma aula futura também, que eu vou mostrar para vocês uma boa legenda, como é que ela é, porque ela tem essas tolerâncias permitidas, né? Lá vai estar especificado. Ou às vezes a própria empresa tem uma norma para falar sobre quanto que pode variar nessas medidas. Tá joia? Não quer dizer que ela não tenha indicado aqui que ela pode variar o que você deseja. Não, não é isso. Ou você se baseia na norma da empresa, ou você vai até a legenda
e busca essa norma lá, tá bom? Então vamos voltar aqui. Então está aqui a nossa cota carregada com as nossas tolerâncias ou afastamento. Vamos nomeá-los agora de forma conforme a norma, tá? A primeira ela é: o que é o 30? É a nossa dimensão nominal. Beleza, galera? Igual o 36 aqui é a nossa dimensão nominal. O 30.009, o que é? É esse 30 mais o afastamento de 0,009, que nos dá a dimensão máxima. Então, quer dizer, o maior valor do diâmetro admissível para essa peça. 29.996 é a dimensão mínima, tá? Nada mais é do que a minha nominal menos 0,004, deveria ter um menos aqui. Alguma coisa aconteceu na hora que eu fui transferir essa imagem para cá, mas aqui deveria ter um menos aqui, tá? Menos 0,004, o que dá uma dimensão mínima de 29,996. Logo, a gente sabe o seguinte: o quanto ela pode variar para mais. Isso é chamado de afastamento superior, 9 microns. O quanto ela pode variar para menos, é chamado de afastamento inferior, menos 4 microns. Tá? Só para quem às vezes pode ter alguma dúvida, aqui nós temos milímetro, décimo de milímetro, centésimo de milímetro, micron de milímetro. Quando a gente fala micrômetro, é a terceira casa aqui, tá, galera? Então nós temos aí 4 micrômetros, tá? É o afastamento inferior. Logo, a nossa tolerância é 0,013. Então quer dizer, o quanto que pode variar? 13 microns, tá? 13 microns é o que ela pode variar, que nada mais é do que o somatório entre o afastamento superior e o afastamento inferior, tá? Então quer dizer, isso daqui é o quanto que ela pode variar. Beleza?